Olá, espero que esteja tudo bem aí com você. No vídeo de hoje eu vou montar junto com vocês marmitas para almoço e para refeições de outros momentos do dia também. São cardápios simples, eu acho que vocês vão gostar das receitas. Tem um tempinho, já acho que tem alguns meses que eu não posto vídeos montando marmitas aqui no canal. Eu sei que tem muita gente que gosta, se inspira, reproduz as receitas que eu passo aqui nesses vídeos. Então eu espero de verdade que esse vídeo te inspire, te ajude de alguma forma. Bom, eu comecei pegando a panela de pressão elétrica achando que eu ia usá-la, mas quando eu fui ligar, gente, ela simplesmente não ligava. Ela parou de funcionar. Depois eu vou ver o que foi que aconteceu, vou levar para assistência. Eu gosto muito de panela de pressão elétrica porque, primeiro, economiza gás, ela tem um desligamento automático, então deixa a gente mais livre. É uma pena que essa minha panela tenha dado esse problema. Bom, mas para resolver a situação, eu tô usando a panela de pressão tradicional e eu tô começando com o feijão. Tô fazendo feijão preto. E eu já vou cozinhar os grãos já temperados. Eu começo colocando azeite de oliva e refogo ali a cebola junto com o pimentão. A cebola eu tô colocando esses cubinhos assim congelados porque eu acho bem prático. Eu já trituro a cebola, coloco na forma de gelo, coloco no freezer e depois a cebola já fica assim, prontinha em cubinhos. Adianta bastante o processo porque não precisa ficar cortando a cebola toda vez que for usar para fazer algum preparo. Eu tô fazendo meio quilo de feijão e eu usei mais ou menos umas 3 cebolas pequenas para essa quantidade. Eu acrescento também alho poró desidratado, eu acho que ele dá um sabor especial também. Cominho. E depois que já tá tudo bem refogado, a cebola já tá com aquele aspecto mais transparente, eu acrescento os grãos de feijão. Misturo bem, deixo ele incorporar bem o sabor ali de tudo. E tem um ingrediente que eu sempre coloco no feijão, inclusive em outras receitas também, que é a pimenta de cheiro. Eu acho que ela dá um gosto super especial. É o tipo de pimenta que, para quem não conhece, ela não tem ardência, ela não é apimentada apesar do nome, mas ela tem um sabor maravilhoso. Na verdade, eu acho que o nome dessa aí é pimenta biquinho, mas o sabor é bem parecido com a pimenta de cheiro também. Eu não sei se é o mesmo nome, mas enfim. Aí eu vou cortando assim os pedacinhos e colocando no feijão. Eu usei mais ou menos umas 5 pimentinhas. E esse feijão eu tô fazendo sem carne nenhuma mesmo, só com tempero. E ele fica muito gostoso, gente. E aí nesse momento eu já coloco sal também, misturo bem e depois acrescento a água quente. Eu já gosto de colocar a água fervente assim que eu já esquento na chaleira elétrica, porque isso ajuda a economizar gás, porque a panela pega pressão bem mais rápido e aí o preparo fica bem menos tempo no fogo. Enquanto o feijão está cozinhando, eu já vou adiantando o próximo preparo. Eu pego a carne de soja, que é a proteína de soja texturizada. Eu sempre compro da marca Tia Sônia, que ela é não transgênica. E na maioria das vezes, eu gosto de preparar a proteína de soja da seguinte forma. Eu coloco numa tigela, coloco ela de molho ali por uns 15 a 30 minutos. E nessa água eu acrescento vinagre de maçã. Pode ser vinagre de álcool também. O vinagre, na verdade, é para dar uma amenizada naquele sabor forte, aquele residual da soja, que tem muita gente que não gosta, eu também não gosto daquele sabor forte da soja. Então o vinagre ajuda nesse sentido. Bom, e eu coloquei de molho também a lentilha. Eu vou fazer um preparo, eu vou fazer uma mistura com a soja e a lentilha. Enquanto elas estão de molho, eu vou colocando na panela os temperos que eu vou usar. Eu tô colocando a cebola, dessa vez eu usei o alho, eu usei um dente de alho e umas 3 cebolas pequenas também. A cebola naquele mesmo esquema, ali os cubos já congelados. Enquanto a cebola e o alho estão lá no azeite de oliva, naquele processo ali de refogar, eu descarto a água da soja, coloco no escorredor e lavo bem ela. Eu vou espremendo assim até a água sair bem transparente. E depois eu espremo sem água para ela ficar sequinha. Bom, nesse dia, nesse preparo, eu resolvi colocar azeite de dendê também. Eu coloquei 2 colheres de sopa. Eu acho que ele vai dar um sabor especial nessa mistura que eu vou fazer com a lentilha e a soja. E ele dá uma cor muito bonita também.
Primeiro eu acrescento a soja, misturo bem aí com o tempero. Aí eu tô colocando cominho, bastante pimenta. Aí é um mix de pimenta que eu sempre utilizo aqui. Eu acho que soja combina muito com pimenta. Eu deixo a soja pegando bem o tempero e depois eu acrescento a lentilha. Misturo tudo muito bem, acrescento sal e água quente. Eu não coloco uma grande quantidade de água para não virar uma sopa, né? Porque a ideia é só cozinhar a lentilha, porque a soja já tá mais ou menos cozida. E essa água depois também vai sumir bastante. A mistura vai ficar bem cremosa. E o cheiro já tá maravilhoso, gente. Eu acrescento também cúrcuma e páprica defumada. Nesse meio tempo o feijão já tá pronto. Ele ficou pronto rapidinho. Eu só conferi para ver como é que tava o sal, coloquei mais um pouquinho de sal, misturei e tampei novamente. E agora a mistura de soja com lentilha, gente, o cheiro tá simplesmente maravilhoso. É uma pena que vocês não podem sentir daí. Eu acrescento aí coentro. Esse aí tava congelado também. E olha só como tá bem cremoso. E esse preparo ficou pronto super rápido, a lentilha cozinhou rápido. E aí eu só tampei, desliguei o fogo e a panela termina de cozinhar sozinha, porque essa panela aí que é 100% cerâmica, ela retém a temperatura por muito tempo, mesmo com o fogo desligado. Bom, agora vamos para o arroz. Eu tô fazendo aí com azeite, eu coloco um pouco de alho poró, aí eu coloco o arroz, misturo bem, ele sequinho assim mesmo, e depois eu acrescento a água. É aquela receita básica que todo mundo segue, a tradicional, que é 1 xícara de arroz e 2 xícaras de água. Eu também coloco a água já fervente para agilizar o processo e gastar menos gás. E nesse arroz também eu acrescentei cúrcuma, porque eu queria que ele ficasse um pouco mais amarelinho mesmo. Além disso, a cúrcuma também é ótima para a saúde, ela tem um valor nutricional, então isso ajuda, né? Agora é a hora da montagem das marmitas, e essa marmita ficou bem simples mesmo, feijão, o arroz e aquela mistura de lentilha com soja. A textura do feijão ficou maravilhosa, ele não ficou muito grosso, mas também não ficou muito ralo, e tudo ficou muito gostoso. Eu já falei para vocês aqui no canal sobre essa geladeira e eu tô amando esse freezer que é todo distribuído na vertical, porque eu consigo aproveitar muito espaço, consigo armazenar muitos potes, muitas coisas. Então para mim tem sido muito prático. E toda essa quantidade de comida que eu fiz rendeu 9 marmitas e um pouco de feijão e a mistura de soja com lentilha que eu coloquei em potes separados também. Então digamos que no total foram 11 marmitas. Eu coloquei a maior quantidade no freezer e 4 potes no refrigerador para consumir em um prazo de validade menor. Vamos agora para outro preparo. Dessa vez é uma receita que pode servir para o jantar, lanche ou até café da manhã. E ela leva como recheio sardinha e eu coloquei para temperar pimentão, cebolinha, coentro e sal. Aí eu usei 2 latas de sardinha. E eu vou fazer uma empanada de sardinha. Para essa receita eu estou usando 4 ovos,
100 ml de leite de coco, 4 colheres de sopa de azeite de oliva, uma colher de chá de sal, duas xícaras de farinha de aveia, meia xícara de tapioca, aquela de fazer beiju, e a massa fica nesse ponto aí. Eu vou fazer essa empanada na air fryer porque ela é mais rápida do que meu forno. Então eu vou usar essa forma que encaixa certinho na panela da air fryer. Eu coloco a primeira camada de massa, o recheio e depois a outra camada de massa. E por cima eu coloco um pouquinho de orégano. Na air fryer eu coloco no modo bolo e ela conclui a receita em 30 minutos. E um detalhe, gente, essa receita normalmente leva fermento, mas eu esqueci de colocar o fermento. Então, se você for fazer em sua casa e quiser que a receita fique fofinha, use o fermento que vai ficar maravilhoso. No meu caso, como eu lembrei do fermento quando já estava colocando na forma, já estava colocando o recheio, não tinha mais jeito. Então eu resolvi fazer sem fermento mesmo. Depois de 30 minutos, a empanada ficou pronta. Eu espero esfriar bem e depois eu armazeno nesses sacos herméticos. A textura sem o fermento, claro, fica diferente, mas o sabor, gente, eu experimentei aí, o sabor ficou maravilhoso. Eu fiquei até com medo de ficar meio estranho porque estava sem o fermento, mas não, funcionou, ficou muito gostoso mesmo. E essa quantidade aí rendeu 12 fatias, eu coloco no congelador e na hora de consumir fica muito prático, porque é só tirar e colocar direto no forno. Eles ficam bem soltinhos nesse saco, então é bem fácil na hora de pegar. E agora eu vou preparar uma receita que serve para o jantar, para o almoço. E eu nunca tinha feito essa mistura, eu estou usando grão de bico com ervilha. A ervilha eu comprei aquela de pacotinho, que ela vem partida. Eu coloquei os dois de molho na água, deixei por algumas horas e depois eu coloquei na panela de pressão. Aí eu tô colocando a água já fervente também para agilizar o processo. E para rechear essa mistura, eu tô usando cenoura. Eu tô colocando a cenoura nesse processador para ela ficar bem trituradinha. E na panela eu já coloco a cebola com azeite de oliva, deixo refogar bem. E quando ela tá bem caramelizada assim, eu acrescento calabresa com bacon. Misturo bem e depois que tudo fica bem douradinho, quase naquele ponto, parecendo que tá queimado, eu acrescento a cenoura. E por fim, a mistura do grão de bico com a ervilha. Gente, detalhe, a ervilha desmanchou completamente, eu não imaginava que isso ia acontecer. O grão de bico ficou no ponto perfeito, mas a ervilha passou completamente do ponto. Mas eu achei que também não teve problema, porque eu acho que a ervilha, nesse ponto, ajudou a dar mais cremosidade, a cremosidade que eu realmente queria nessa mistura. Lembrando que a água do cozimento do grão de bico eu descartei. Então, nesse processo de mistura aí, é sem água. Então, grão de bico e ervilha pegam bastante o sabor das coisas ali, da cebola, do bacon, da calabresa, da cenoura. E fica bem gostoso. Gente, esse preparo aí foi o que mais ficou cheiroso.
Depois eu armazenei em potes menores assim e coloquei no congelador. Vocês sabem que eu amo fazer esse esquema de congelamento, né? Porque é muito prático. Para quem tem uma rotina muito corrida, quem faz várias coisas ao mesmo tempo, para quem tem filho, principalmente, filho pequeno, eu tô com um aqui de 3 anos de idade, que não para quieto, quer nossa atenção toda hora, tem toda aquela energia. Então a gente acaba ficando sem tempo mesmo. Então ter essas comidas prontas, congeladas, isso acaba sendo muito fácil no dia a dia. E esse esquema de congelamento também garante que a gente vai se alimentar bem ali no dia a dia, né? Porque com a correria, às vezes não dá tempo você fazer os preparos, ter aquela alimentação variada, equilibrada, né? Então, usar o freezer, o congelador é uma ótima estratégia, principalmente para você ter mais praticidade no dia a dia e se alimentar de forma equilibrada, de forma variada. Gente, tem vários vídeos aqui no canal, eu já postei várias opções de receitas, coisas que eu gosto de fazer, combinações que eu gosto de fazer. Eu fiz uma playlist aqui no canal com vários vídeos nesse estilo montando marmitas. Tô deixando o link dessa playlist aqui na descrição do vídeo para você conferir. E se esse vídeo te ajudou, contribuiu para você se inspirar, para você ficar mais motivado a fazer marmitas aí para congelar, clique em gostei. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve para você acompanhar os vídeos novos que eu posto por aqui. E é isso, um beijo para você e a gente se vê no próximo vídeo.